Queremos ouvir o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar nessa noite, Pai querido, de uma maneira clara, objetiva, onde nós possamos ser instruídos na Tua Palavra e assim sermos, ó Pai amado, amadurecidos em Cristo. E que eu não venha atrapalhar, Senhor, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, penetrar, ó Pai amado, até as juntas e medulas do ser, ó Pai amado, entre o Espírito e a alma. E que o Senhor possa falar ao nosso coração em o nome de Jesus. Amém? Mateus 12:34 diz assim, irmãos: pois a boca fala do que o coração está cheio. 心から溢れることを口が語るものである。 Amém? Antes da gente entrar, irmãos, eu queria falar algo. Nós estamos no mês de agosto, amém? É o mês 8. 私たちは今8月にいます。 E na Bíblia, irmãos, alguns números eles têm alguns significados espirituais para nós. そして、聖書には、数字に対して、霊的な意味を持っているんです。 Eles não são uma doutrina, mas nos revelam princípios de Deus para nos ensinar verdades profundas. それは教理ではなく、主が私たちにその重要性を、語っているんです。 Então, o número 8, que é o mês de agosto, irmãos, ele significa para nós um novo começo. そしてこの8月のこの8っていう数字は、新たな時を意味します。 E nós temos alguns textos que apontam para isso. そして、そのいろんな、聖書箇所に、その意味が、記載されています。 Toda criança que era nascida, irmãos, no 8º dia ela era circuncidada. Circuncisão. 割礼か。当時は8月に、生まれた、その子供、男の子は、割礼を受けなければなりませんでした。 A circuncisão representava a entrada na aliança. そしてこの割礼はその契約の中に入るという意味があったんです。 Então representava uma nova caminhada com Deus. それは、主と、共に歩む新たな時を意味します。 Quando veio o dilúvio, irmãos, Noé fez uma arca, amém? E entrou 8 pessoas dentro daquela arca. そして、ノアは、大きな箱舟を作って、たくさんのものを乗せたんです。 Entrou Noé, sua esposa, os 3 filhos e as suas esposas, né? その自分の妻、そして3人の子供、そしてその子供たちの妻を乗せました。 E após que baixaram as águas, saíram 8 pessoas para uma nova realidade, um novo tempo sobre a face da terra. そして、水が引いた時に、船から、8名が、降りた時にそこから新しい時が始まるんです。 Então, irmãos, o número 8 ele representa um começo. そしてこの、8という数字は始まりを意味するんです。 Na ressurreição de Cristo também foi a mesma coisa. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. そして、イエス様は、最初の週に、復活されました。 Para nós seria, acho que o 7º dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas para os antigos, irmãos, para eles era o 8º dia. 今の私たちからしたら1週間は7日間でしたが、当時の人たちは、8日間だったんです。 E depois que Cristo ressuscitou, irmãos, se iniciou uma nova era, uma nova vida. そして、イエス様が、復活されたことによって、新たな、時代が来たんです。 Ou seja, um novo começo. この新たなスタート。 A festa dos tabernáculos também representavam algumas coisas, irmãos. Em Levítico diz que a celebração durava 7 dias. そして、この幕屋での、この祝い事も、意味があって、7日間の間、祝杯をあげてたんです。 E no 8º dia eles tinham que fazer uma assembleia solene, se ajuntar. そして、8日目に、全ての人たちで、集まってたんです。 E esse último dia, irmão, representava o quê? A comunhão plena com Deus. そしてこの最後のこの、8日目が何を意味するかというと、神との、交わりを意味するんです。 Então, irmãos, no novo pacto, o 7 ele representa o fim de um ciclo e o 8º representa aquilo que vem depois.
この、7という数字は、完了を意味し、そして、8という数字は、新たなスタートを意味するんです。Ou seja, uma nova vida, uma nova criação e uma nova aliança. 新しい命、創造物、Aliança. 新しい契約を意味するんです。 Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. なので、パウロはこういうんです。キリストのうちにいるものは、新たな、創造物なんですと。Amém? Amém. Então nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. なので私たちは新しい人です。キリストにあって。 E junto, irmãos, com essa nova vida, vem o quê? Algo novo. そして、新しい命を得たことによって、私たちは新しい、ものが得られるんです。 E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você quer viver algo novo na sua vida? そして私は、今夜あなた方に聞きたいのは、あなた方は新しい、ものを得たいですか？ Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer algo novo na sua vida? あなたは新たなものを得たいですか？ Você quer algo novo na sua vida? Vocês querem viver algo novo? あなたは、新たな、出来事を、見たいですか？ Bom, acho que se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai falar que quer, ela deseja algo novo na sua vida. そして、多くの人たちは、それを、得たいと思う方はいます。 Talvez talvez se você perguntar para alguém na rua, talvez ela fale: eu desejo uma família nova. そして、街中にいる方にそれを、聞くと、その中では、新しい家族が欲しいっていう方もいるでしょう。 Talvez alguém falar: eu desejo uma empresa maior. 大きな会社を持ちたいっていう方もいると思います。 Ah, eu desejo uma casa maior, ou melhor. あとは、良い家、大きい家が欲しいっていう人もいます。 Fato é, irmãos, que todo ser humano ele deseja viver algo novo. 私たち人間は、新しいものを、得たいという考えを持っています。 Ou pelo menos ele quer algo novo. 何か新しいものが欲しいっていう、考えがあるんです。 Mas eu tenho duas notícias para te dar. しかし私はあなた方に2つのことを知らせます。 Todo aquele que deseja algo novo, eu tenho duas notícias para você. 新しいものを得たいというあなた方に、2つのお知らせをしたいと思います。 Então a primeira é: talvez você já esteja vivendo o novo que tanto você já pediu. で、1つ目は、もうあなたはすでに、新しい何かを、得てるんです。 E a segunda, que embora nem sempre pareça, mas você está vivendo algo novo. で、2つ目は、あなた方からしたら、新しいものだというふうに実感がなく、それを、気づかず生きているか。 E tudo aquilo que é novo vai exigir de mim e de você uma maneira de viver e pensar nova. そして、私たちは、新しい、新たな考えを持った生き方をする。 E talvez, irmãos, a gente imagine que viver algo novo vai ser apenas alegria. 私たちが新しいことに対して生きることは、喜びにつながります。 E muitas das vezes a gente esquece que o novo exige de nós mudança. しかしこの新しいものっていうのは私たちの変化に、関係します。 Isso em todas as áreas da nossa vida, irmão. 私の人生において Se nós tivermos um novo relacionamento, vai exigir uma maneira de viver e pensar e falar. 私たちが新しい、人との関わりが得られたら、そこから、いろんなことが変わってきますよね。 Se você vai para uma nova escola, vai exigir algo de você. あなたが新しい学校に通い始めたら、あなた自身私生活とかいろいろ変わりますよね。 Se você abrir um negócio, vai exigir um esforço da sua vida. で、あなたが何か会社を設立したら、あなた自身何かをしないといけないので変わります。 Se você mudar de cidade, vai exigir algo de você. あなたが、県外に引っ越したら、そこでも変わります。 E se você mudar para uma outra nação, irmão, imagina o que vai exigir de você.
で、あなたが、違う国に、行った時にも、あなた自身に何か起きますよね。Num primeiro instante, irmão, tudo vai ser maravilha. Você vai estar num lugar novo, você vai estar numa escola nova, numa empresa nova, numa nação nova, numa cidade nova. E você vai falar, uau, que legal. Mas aí vai começar a vir o que, irmãos? As responsabilidades e as mudanças que cada lugar exige. そしてあなたは新しい学校や新しい、県外での引っ越し国に行ったりでいろんな人との新しい、関係を持ち始めて最初は嬉しいけれども、そこからその後に何が来るかというと、その全ての、エリアに対してその全ての事柄に対しての責任が降りかかってきます。 E cada novidade, irmãos, exige uma nova maneira de pensar. そして、このいろんな新しいものっていうのは、私たちに、考えさせられる事柄が、増えるんです。Exige um novo comportamento, exige novas responsabilidades. 新しい新たな責任だったり、自分自身の、配慮の仕方も、変わっていきます。E muitas das vezes, irmão, vai exigir de nós sacrifício. あとは私たちにとって、犠牲になる、こともあるんです。Porque se você quiser viver algo novo na sua vida, vai te custar alguma coisa. あなたが新しいことを生きたいのであれば、それに見合った、代価を支払わないといけない。Se você quer um físico melhor, saudável, vai te custar alguma coisa. あなたが、健康な体を得たいというのであれば、それに伴う、責任だったり事柄が発生します。Vai exigir de você disciplina e muitas das vezes parar de comer algumas coisas. あなたが、今まで食べていたものを、避けて違う習慣づけをしなければならない。Vai exigir de você talvez acordar cedo e dormir mais cedo. あとは朝早く起きてで、夜遅くに寝ないようにするだと。 E vai exigir mais uma coisa, irmão, constância. Porque não adianta você fazer um dia e não fazer no outro. それを継続的にやらないといけないです。その日はやってで次の日はやらないではなく。 E a pergunta é, vale a pena? でこれ聞きます、それをやる価値はありますか？ Claro que vale, irmão, mas custa. もちろんあります。しかし、とても高い代価です。 E isso é em todas as áreas. Eu dei exemplo de uma coisa. でこれはいろんな、分野において言えることです。 É assim tudo que se torna novo na nossa vida. このようにこの新しいことっていうのは私たちの人生に、起きるんです。 O Felipe e a Nick estão casados há 3 anos, mas 3 anos atrás eles eram solteiros. フェリペや、ミエコは、3年前に結婚したけれども、しかしその結婚する前までは彼らは、独身でした。 Cada um deles vivia de uma maneira. Sim ou não? 各自が自分の生活を送っていた。 Cada um deles tinha uma maneira de pensar, de viver, de fazer, de ser. そして彼ら個人個人で、考え方だったり、配慮の仕方が違ったんです。 Mas aí um dia eles resolveram, eu quero algo novo na minha vida. しかし、彼らは思ったんです。新しい、ことが欲しい。 Eu quero casar com esse cara e eu quero casar com ela. 僕は、この人と結婚したい。 E aí, irmãos, colocaram os dois dentro de uma casa. そして、神様は、彼らを一つの家に入れて、 E para viver esse algo novo exigiu o que, irmãos? そしてこの新しい、ことを、生きるために何が起きたか。 Uma nova maneira de pensar e ver as coisas, de fazer. その新たな考え方だったり、やり方だったり。 Então, irmãos, e exige e vai exigir sacrifícios diários e constantes até que a morte os separe. そして、彼らが、死に別れるまで、日々、その犠牲の中で生きてるんです。 Então, isso é um outro exemplo que eu já dei para vocês. それは、一つの例えです。 E eu já falei aqui, vou dar um exemplo de mim. Quantas vezes nós já falamos aqui que nós nunca imaginávamos ser pastores? そして、もう一つの例えは、私自身ですが、例えば私は牧師になるとは、思ってもみなかったんです。 Nunca foi o nosso sonho ser pastor. 私は、牧師になるという夢は一切なかったんです。 Mas Deus nos conduziu para essa nova realidade.
しかし主は私たちをその現実に、置いたんです。E viver esse novo, irmãos, tem exigido de nós muitos sacrifícios. で私たちはこの新しいものを得たことによって、いろんな犠牲を払ってきました。Reuniões, conversas difíceis, pessoas difíceis, tempo, renúncia. 会議だったり、難しい人との接するものだったり、いろいろです。Ir para a conferência lá no Brasil, que a gente leva 24 horas para chegar lá. そして毎年行くブラジルも、24時間片道かかるもので。É bom porque a gente revê a família, mas é um sacrifício que nós fazemos. もちろんそのブラジルの家族と会えるのは嬉しいですが、しかしそこまで行くのにもやっぱり犠牲はあるんです。Só que, irmãos, nós poderíamos ter dito não, assim como você também pode dizer não para algo novo na sua vida. Eu poderia ter dito não para ser pastor. Assim como vocês também podem dizer não para algo novo para vocês. で、私は、牧師になることを、拒否することができたんです。例えば、あなた方が新しいものを得たくないというふうに思うように。Ser pastores nunca foi uma imposição do apóstolo Cristiano ou do apóstolo L sobre a nossa vida. しかし、この牧師になるっていうのは、Nunca foi obrigatório. クリスチャン先生や、エリ先生から、強制的に、言ってきたわけではなく。Da mesma maneira, irmãos, Deus não obriga você a viver aquilo que você não deseja. 神様というのは私たちに強制的なことは言いません。Mas se você desejar viver isso, しかしあなたはそれを生きることを望むなら、não reclame, não murmure e não faça de qualquer jeito. 文句を言わず、つぶやかず、そしてなんだっけ最後。Não faça de qualquer jeito. 適当な、やり方をしない。Viva de maneira que Deus seja glorificado. どんな時も、主に栄光を期すやり方をしてください。O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. で第一コリント10章31節にはパウロはこういうふうに言ってます。だからあなた方は、食べるものにも飲むものにも何もするにもすべて神の栄光のためにしなさい。E fazer qualquer outra coisa, irmãos, uma delas que nós escrevemos aqui, é o nosso falar. あとは、私たちが、話すこと。Aquilo que sai da nossa boca também deve glorificar a Deus. 私たちの口から出るものも、主の栄光を表すものでなければなりません。Então diz para a pessoa que está ao seu lado. 隣の人に言ってください。Cuidado com o que você fala. あなたが言うことに気をつけなさい。Cuidado com o que você fala. Porque Jesus declarou aquilo que nós lemos. A boca fala do que o coração está cheio. さっきも読んだように、心に満ちていることを、口が話すんです。Então, nós falamos sobre o número 8, amém? 私は先ほど、8について説明しました。Nós vimos que ele aponta para algo novo. それは新しいものを指す。Mas existe uma pergunta que nós precisamos responder. しかし私たちは、一つ、答えないといけないことがある。Como saber exatamente se eu estou vivendo uma nova vida? でどのようにして私たちがこの新しい、命を生きているか。Porque muitas pessoas, irmãos, elas mudam de cidade, mas continuam com o mesmo coração. 例えば、ある人は、新しい、地方に住み始めても心は、同じものだったり、同じなんです。Muda de emprego, mas continua reclamando. 職場を変えたとしても、それでも、文句を言い続ける。As pessoas mudam de igreja, mas continuam amarguradas. 教会を変えてもアマルグラード、機嫌が悪かったり。Elas mudam de país, mas continuam vivendo da mesma maneira. 新しい国に引っ越したけれども、その現状が変わらない生き方をしている。Então, a mudança exterior não garante uma transformação interior. なんで私たちのこの目に見える変化っていうのは私たちの内なる変化とはまた違うんです。Ou seja, é possível a gente mudar de endereço e continuar com os mesmos sentimentos. 私たちは住所は変わっていても私たちの気持ちは変わっていない。
É possível a gente iniciar um novo negócio e continuar com a mesma maneira de pensar. 私たちが新しいことを始めていても、私たちの考え方が昔と変わっていなかったり。É possível nós servirmos a Deus e continuar com o coração cheio de medo, de culpa e de insatisfação. 私たちは主に仕えているけれども、私たちの内が内面は主を恐れていなく、そして罪の中を生きている。Por isso, Jesus ele não olha para aquilo que nós fazemos, ele olha primeiro o nosso coração. なので、主は私たちの見た目を見るのではなく、初めに私たちの内側を見るんです。Ele olha quem nós somos. 私たちが何者であるかをまず見るんです。E é exatamente isso que ele está falando em Mateus 12. A boca fala do que está cheio no coração. そしてマタイに書かれているように、心に満ちているものによって、それを、口で発言される。Ou seja, irmãos, as nossas palavras, elas são um reflexo do nosso interior. で、私たちの心は、私たちの心は、内側から反射される。A nossa boca ela não cria, ela revela. 私たちの口は、表すために使われます。Ou seja, ela põe para fora aquilo que está dentro. 口というのは私たちの、内面を、表に表すために使われます。E talvez alguém diga, mas pastor, eu falei sem querer. しかし言われるんです。僕先生、しかし私は別に悪気があっては言ったわけじゃない。Mas na verdade você só falou aquilo que já estava dentro. しかしあなたの内側にあったことをその口を通して話したじゃないですか。A pressão apenas trouxe para fora aquilo que está dentro de nós escondido. あなたの内側に隠れていたその思いが、口からこう発せられた。Se você pegar uma laranja, irmãos, e espremer ela, o que vai sair de dentro dela? Café? まだね。Laranja. オレンジを握りつぶしたらそこから出てくるのはコーヒーですか？ Se você esmagar uma laranja, ela vai sair laranja, irmão. そのオレンジを、絞ったら、オレンジの果汁が出てきますよね。Porque é disso que ela está cheia. なぜならオレンジはそれによって満たされているから。Assim também acontece conosco. そのように私たちにも起きます。Quando nós somos pressionados, irmãos, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, quando nós somos muitas das vezes contrariados, o que sai da nossa boca revela aquilo que está dentro de nós. 私たちが問題に直面している時に私たちの内側から、何を思っているかがこう、表されるんです。Então, essa palavra de Mateus, que fala que a boca fala do que está o coração cheio, Jesus está nos ensinando que não é sobre apenas o que você fala, mas aquilo que você está cheio. で、またに書かれている、心があふれることを口が語るものであるっていうのは、イエス様は語るからっていうふうに、教えているわけではなく、その語られるその、背景にはあなたの心がそれで満たされてるんだよっていうのを人々に知らせるために、発せられたんです。E isso também, irmãos, nos revela como está a nossa condição espiritual. で、それは私たちのこの霊的な、状況を、見ることができる。Porque a boca é um instrumento, mas o nosso coração, ele é a fonte de onde saem todas as coisas. 口というのは、道具であって、私の心は、それが、なんだっけ？coração é a fonte. 心は私たちの源なんです。Então eu quero dar um outro exemplo bem simples, irmão. そしてもう一つ、シンプルな例えがあります。Depois de um dia de trabalho, irmão, cansativo, você fez 3 horas e zangueou. Quantos aqui já disseram, tô cansado? で、その日あなたは3時間の残業をして、帰ってきて、皆さん言いますか？疲れたと。Bom, eu lembro da época que eu trabalhava em fábrica, eu entrava às 8 e saía às 8 da noite. で、私は、昔、朝の8時に、仕事を始めて夜の8時に帰ってくる生活をしてました。E aí quando eu bati o cartão no ponto cabo lá, nossa, tô cansado, tô exausto. で、タイムカードを押すたびに私は、今日も疲れたと言うんです。E aqui no caminho continua a mesma coisa, irmão. Ainda mais agora que diminui funcionário.
A gente acorda cedo, dorme tarde e quando chega de tardezinha, nossa, tô cansado. で今も同じような状況が起きてます。今、従業員が不足しているので、朝早く出勤して、夜遅くに寝る、日々なので、体は疲れてます。 Ainda mais nesse calor. A gente fica aqui o dia inteiro, muitas vezes no calor, chega à noite, irmão, a gente tá o quê? Cansado. そして特にこの暑さが、私たちの、体を蝕むんです。なので夜になると、より一層疲れるんです。 Porque o nosso corpo, irmão, ele se cansa. だから私たちの体っていうのは疲れます。 Mas o nosso coração, ele precisa estar cheio de alegria, irmão. しかし私たちの心は喜びに満たされなければなりません。 Nós precisamos estar cheio de alegria, de satisfação por aquilo que nós produzimos o dia inteiro. 私たちは、喜びで喜びで満たされ表現しなければならない。 Tá vendo? Porque você fez, irmão, o que você gosta. だからあなたが、好きなことをやっているから。 E você fazer o que você gosta e sentir satisfação é porque existe um propósito dentro de você. であなたが自分の好きなことをしてそれによって満たされるというならば、何かしらの目的があるんです。 E por causa do propósito, irmãos, existe um coração cheio de gratidão. その目的によって、その喜びに、満たされるんです。 Porque a sua satisfação, irmãos, é fazer aquilo que está gerando um resultado por causa de um propósito. あなたが満足しているということは、そのことに対してVocê continua satisfeito com aquilo que você está fazendo, porque existe um propósito. あなたは、その物事を、やり続けられるのはそれに満足するからである。 Agora tem um outro lado do estou cansado. でもう一つの、疲れというのがあります。 Existe uma segunda pessoa que diz a mesma palavra. その2人目の方が、言われた言葉があるんです。 Só que é com um outro espírito, irmão. しかしまた違った例の解釈で。 O estou cansado não é você estar cansado fisicamente. であなたが疲れているのはなんだろう、体力的なことではなく。 O seu estou cansado, eu não aguento mais fazer o que eu faço. 私が疲れているのは、私が今やっていることを、継続することは困難だ。 Eu não vejo sentido naquilo que eu faço. 私がやっているこの、内容を、やりたいというふうに思えない。 Eu não tenho prazer nisso que eu faço. 私がやっていることに対して喜びを感じない。 Vocês perceberam a diferença? その違い分かります？ A frase é praticamente a mesma. 言葉の内容は似てます。 E o que mudou? 何が変わったか。 O coração. 心です。 O espírito mudou. その霊的な。 Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. 心が溢れることを口が語るんです。 Então a pergunta não é se nós estamos cansados, porque todos nós cansamos, irmão. なので私たちがただ疲れているだけじゃないんです。なぜならみんなが疲れているから。 A pergunta é: 聞きたいのは o que o seu cansaço está revelando sobre o seu coração naquilo que você está fazendo? あなたが疲れているときにあなたの心は、どのような、ことになっています。 Porque existe um cansaço, irmãos, que é físico e que faz parte da vida do ser humano. なんだっけ、わかんない。 Existe um cansaço físico que faz parte da vida. そして、この体力的な、疲れっていうのはこの人生の生きていく上で。生きてる、Tá vendo? Mas existe um cansaço da alma, irmãos. E esse produz murmuração, insatisfação por falta de propósito. でもう一つは、魂の疲れでなんだっけ Murmuração, Fê. Insatisfação. 満足しないことや、文句を言ったりとか、 Por falta de propósito. あとは無責任感。 Porque quando não há propósito no que você faz, não existe contentamento. そして、目的がなければあなたの、対応っていうのが変わる。 Irmãos, mesmo cansado fisicamente,
Eu posso continuar feliz naquilo que eu faço. しかし私は体力的に疲れていても、私は進んで、喜びを持ってそのことをやる。 Eu posso continuar satisfeito com aquilo que eu faço. 私がやることにものに、満足できる。 E agradecido naquilo que eu faço. そして、それに対して感謝をする。 Porque aquilo que enche o meu coração é maior do que aquilo que o meu corpo está sentindo. 私の心に向けて Porque aquilo que enche o meu coração, Fê, é maior do que aquilo que o meu corpo está sentindo. 私の心に満たされているものは私の体以上に満たされているんです。 Por isso precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos com a nossa boca. なので私たちは自分の口から発言することに気をつけなければなりません。 Porque a nossa palavra, irmão, a nossa boca revela quem está governando por dentro. 私たちの、言葉、その口から出るものは私たちの内側で、統治するものによって変わります。 Irmãos, Deus nos prometeu um novo coração. 主は私たちに、新しい心を与えた。 Em Cristo nós temos esse novo coração, essa nova vida. そのキリストを通して私たちは新しい命、新しい心を得たんです。 Ezequiel 36:26 diz assim, ó, Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. また、私はあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。あなた方の肉から、石の心を取り除き、肉の心を得る、与える。さらに私の霊をあなた方のため、あなた方のうちに置き、あなた方が私の掟に従って歩み、私の定めを守るようにする。 Então, irmãos, quando o coração muda, as nossas palavras mudam. 私たちの心が変われば私たちの言葉も変わるんです。 Quando a natureza muda, a linguagem muda. 私たちの素質が変わることによって私たちの、言語が変わる。 Ou seja, irmão, quem sabe que é filho, fala como filho. あなたが、子であるのであれば、子のように話す、子供のように話す。 E quem vive como escravo, continua falando como escravo. そして、奴隷のように生きている者は奴隷のように話す。 Amém? アーメンですか？ Mas quem conhece Cristo começa a declarar: sou amado, sou perdoado, sou justo em Cristo, sou filho de Deus, Cristo vive em mim. Essas palavras que saem da nossa boca. キリストによって歩む者は、私たちが愛され、そして許され、そしてキリストによって義とみなされ、そして神の子として、私たちはキリストを生きるというふうに、考えるようになる。 Essa pessoa tem um coração transformado. その人こそ、心が変えられているものなんです。 Mas quando isso não acontece, irmãos, é só derrota, culpa, murmuração e insatisfação. しかし、これらのことを生きていない人たちは、文句を言ったり、そして、無責任だったり、そして満足しない、日々を送るのです。 Irmãos, a boca apenas revela aquilo que o coração já acreditou quem ela é. そして、心あふれることが口から語るものなんです。 Romanos 10 diz assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. そして、ローマの10章10節には、人は心に信じて義と認められ、口で、告白して救われるのです。 Então a fé nasce no coração e transborda pela nossa boca. なので信仰は私たちの心から生まれて口から告白するんです。 Então, irmãos, Jesus nunca falou como o mundo falava. なので、イエス様は、この世が話すように話していないんです。 Enquanto as pessoas viam morte, Jesus via vida. 人々は死を見ていても、イエス様は、生を見ていたんです。 Enquanto todos viam o impossível, Jesus falava, levanta e anda. 人々が不可能だと思っていたことに対して、その逆にイエス様は、立って歩けと言うんです。 Enquanto as pessoas falavam, Lázaro já está morto há 3 dias, Jesus disse, sai para fora. で、ラザロという人物が3日前に、亡くなっていたとしても、イエス様は、皆外に出て行ってというふうに言うんです。 Então quem carrega Cristo dentro de si, aprende a falar segundo a realidade de Cristo. 私たちがキリストによって歩むことによって私たちはそのキリストの現実を持って生きることができる。 Então, ainda que as circunstâncias sejam ruins aos seus olhos, no seu coração ainda há esperança.
そのあなた方が目で見ているこの状況が、悪くてもあなたの心は、良いものに捉える。 Porque você não vive conforme as coisas do mundo, mas conforme o reino de Deus. で、この世で起きているものを見るのではなく、主の御国で起きているのように、見る。 Então, irmãos, não basta controlar a língua pela força da vontade. Não basta controlar a língua, Fê. Não querer falar com a força da nossa vontade. あなた方は、自分の口を使って、まあこう無理に、なんていうの、まあ、Pela força da vontade, você querer fazer. 無理にその自分、なんていうんだろう。自分の心をもとに自分の口をコントロールできる。ちょっと向いてんじゃん。難しい? もう一回。 Não basta a gente querer controlar a nossa língua pela força da vontade. Não quero falar. あなたの、まあ、思うように、自分の口を使ってこう無理にこうね言うことはなく。 Porque é o Espírito que produz uma nova natureza, uma nova fonte dentro de nós. 聖霊によって私たちは、この心の源から、まあ、行動するようになる。 E em João diz isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. で、ヨハネの福音書7章38節にはこう書かれています。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の内から生ける水の川が流れ出るようになります。 Ou seja, primeiro muda a fonte, para depois mudar o rio. まず、源が変わり、そして、そこから、川が変わる。 Vocês já viram um rio que passa limpinho? あなた方は綺麗な川が流れるのを見たことありますよ É ね。 porque lá na fonte sai a água limpinha. Então por isso que chega aqui está limpinho. だからその、まあ、山の上のその、ね、源から、綺麗な水が流れてるからなんです。 Porque na fonte existe água pura e limpa. だからその源から、まあ、綺麗な水が溢れるんです。 Mas quando a fonte é poluída, quando chega aqui o rio está sujo. しかし源が、汚れているならば、ここまで流れてくる川は汚いんです。 Então é o Espírito que transforma o nosso coração. なので、聖霊様が私の心を変えるんです。 Amém? アメンですか？ Então, se a sua boca tem revelado medo, crítica, murmuração, incredulidade, não tente apenas mudar as palavras. あなたの口から出る言葉が、いや、全然わかんない。まあ、文句だったり、父だったり、悪口だった場合は、何？ Não adianta mudar a palavra, precisa mudar a fonte. まだ心の中が変わってないってこと。心の中の源を変えなければならない、まずは。 Não tente mudar a maneira de falar. Peça ao Espírito Santo para mudar o seu coração. 話し方を改善するんではなく、聖霊によってあなたの心の源を変えないといけない。 Peça ao Espírito Santo para revelar Cristo em você. 聖霊様に私たちにそのキリストを表すように祈ってください。 Porque a boca transformada é a consequência de um coração transformado. その口が、変えられている理由はその心の源が変えられているからです。 Porque a boca fala do que está cheio o coração. なぜなら、その口は心で、心にあふれているものが、出るというのです。 Amém? アーメンですか？ Então, que o nosso coração esteja cheio de Cristo. なので私たちの、心はキリストによって満たされなければなりません。 Porque as nossas palavras vão revelar a sua vida. 私たちから出る言葉が、命を表すから。 E a sua graça e o seu amor a todos os que nos ouvem. あなたの彼の愛とそして、その恵みが、人々に表されるんです。 Então, por isso nós falamos, nada diz respeito à nossa vida, mas é Cristo em nós. なので私たちにではなく、キリストが私たちにおられる。 Vocês entenderam que não foi apenas Cristo ter morrido numa cruz por mim e por você? なのでこのキリストが、十字架によって私たちのために、命を差し出した理由が分かりますか？ Não foi apenas tirar a culpa de você e levar para Ele? ただ、私たちの、罪を、背負っただけじゃないんです。 Por causa do seu sacrifício, Ele envia o seu Espírito Santo que transforma o nosso coração.
彼から彼から放たれた聖霊様によって私たち一人一人の源を変えてくれる。 Faz jorrar uma fonte de rios de água viva eterna. その生ける命の